E aí, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar contigo sobre impostos aqui na Suíça. Será que os impostos aqui na Suíça são caros? Eu vi um vídeo esses dias de alguém falando sobre os impostos aqui na Suíça, que eles eram altos, e na hora quando eu vi aquilo eu pensei, não é verdade, né? E, inclusive, quando a gente olha, por exemplo, o transporte público aqui na Suíça, o transporte público na Suíça ele não é gratuito, tu tem que pagar para utilizar o transporte público. Então, sempre que tu quer pegar o ônibus, tu tem que pagar ali a passagem, ou tu pode ter um abonamento mensal que tu paga mais ou menos cerca de 250 até 300 e poucos francos, depende da tua idade. Muita coisa aqui na Suíça, inclusive, depende da tua idade, inclusive os impostos. E no caso da empresa de transporte público, ela é uma empresa deficitária, ela é uma empresa que não dá lucro. 50% do dinheiro que ela precisa para se manter, ela pega através das passagens que as pessoas compram, através dos abonamentos, mas os outros 50% são pagos pela Confederação Suíça, né? Pela Suíça em si. Que é lógico, né? É o dinheiro do pagador de impostos. A única coisa é que é um dinheiro que foi captado, né, através de impostos de outras coisas, não do transporte público em si, não das passagens, não de, sei lá, algum imposto diretamente relacionado ao transporte público. E aí, para começar falando sobre impostos, então, eu te trouxe aqui uma nota fiscal de uma compra que eu fiz no mercado de 14 francos e 75 centavos. Quanto tu acha que eu paguei de impostos nessa compra aqui? 10%? 20%? 20% daria 2 francos e 80, 10% daria 1 franco e 40. Claro, esse cálculo tá errado, né? Porque o imposto ele é cobrado sobre a base do cálculo e não sobre o resultado final. Esses 14,75 já é com o imposto somado ali, né? Então 10% não daria 1,47, daria um valor menor que somado com o valor base daria 14,75. Mas enfim, eu paguei 57 centavos de impostos aqui, ou seja, 4% mais ou menos. Quando a gente pega aqui o detalhamento desses impostos, 10,75 francos da minha compra, eu tive que pagar 2,60 de imposto, enquanto que 4 francos da compra eu tive que pagar 8,10%. Por quê? Porque esses 10,75 era relativo a, por exemplo, ovos, massa, mozzarella, enquanto que esses 4 francos era 2 bonequinhos Lego que eu comprei que estava na promoção, então o imposto é um pouco mais alto, que nem imposto sobre joias, por exemplo, imposto sobre, se não me engano, sobre roupa também é 8%, mas é legal que imposto sobre produtos alimentares ali no geral é 2,60. Claro, tabaco, cerveja, coisas alcoólicas, o imposto também é mais alto, assim como no Brasil. Tá, mas além disso aqui, vou te trazer outra coisa muito legal aqui, que é em relação ao imposto de renda, né? No Brasil, se tu recebe mais de 5 mil reais por mês, tua alíquota do imposto de renda já sobe para 27,5%, né? Sendo que isso é só o imposto de renda. Fora esses 27,5%, tem a grana que está sendo alocada ali para a Seguridade Social no Brasil, para o INSS. Muitas coisas tu não vê na tua folha de pagamento, mas a questão é que tu tem um custo para a pessoa que está te contratando, né? Então, mesmo que tu não veja esse custo na tua folha de pagamento, o teu salário poderia ser bem mais alto, né? A única diferença é que aqui na Suíça, quando tu olha ali a tua folha de pagamento, tu, no geral, tu vê tudo que está sendo descontado. Fora uma outra coisa que tem uma questão de coparticipação, que a empresa também banca 50% do valor que tu tá colocando dentro, acho que é do primeiro ou do segundo pilar, de previdência aqui da Suíça, tá? Se quiser eu posso fazer inclusive um vídeo explicando sobre essa questão dos pilares da previdência social na Suíça. Mas então, de forma geral, aqui na Suíça, essa questão da folha de pagamento ali, o que está sendo descontado é mais transparente. Então o valor que tu custa para o teu empregador, ele é de fato muito próximo do valor do teu salário anual. E aí o que tu paga para o governo, o que tu tem que contribuir, tu vê normalmente descontado ali de uma forma mais fidedigna com a realidade. Então o imposto de renda aqui na Suíça, ele varia muito em relação à cidade, em relação ao cantão que tu tá morando, tá? Eu montei um exemplo aqui. Esse exemplo é de um casal. Eles têm 31 anos, cada um deles. Eles têm um filho de 10 anos. Eles moram em Grisons. Eu botei ali uma cidade aleatória de Grisons. Eles são casados. Eles são ateus, porque sim, se tu é ateu, se tu é católico, isso muda o teu imposto. E se tu é religioso, muda pra pior, né? Tu tem que pagar mais imposto. Então eles são ateus, isso é um ponto positivo para eles. E eu coloquei que um deles recebe um salário de 8 mil francos por mês, enquanto que o outro recebe 7 mil francos por mês. Não é a média, é um pouquinho acima da média, mas também assim, não é nada muito absurdo, tá? Um salário de 96 mil
por ano e de 84 mil francos por ano não é nada de outro mundo, é um salário que tu consegue, como se tu viu o vídeo que eu fiz sobre a área da saúde aqui na Suíça, tu viu lá, um enfermeiro, por exemplo, na média na Suíça, recebe um salário de 72, 73 mil francos. Um programador também recebe um salário em média ali de 80 e poucos. Claro, depende da experiência da pessoa, mas no geral, por exemplo, um programador sênior, um salário de 96 mil francos é muito factível. Tu consegue um salário de 96 mil francos por ano como um programador sênior e, digamos, 84 mil francos por ano como uma designer sênior ou um designer sênior, né? Nesse caso aqui, então, esse casal, eles pagaram um total de quase 18 mil francos no ano. Então imagina, eles tinham uma renda ali de 180 mil francos no ano e eles acabaram pagando só 18 mil francos de impostos naquele ano. E aí, se tu tá se perguntando, isso é o equivalente a 37 dias de trabalho. Então eles tiveram que trabalhar 37 dias, digamos assim, para o governo. E assim, fora o imposto de renda, eles tiveram que fazer algumas contribuições, que é a questão de seguridade social e tudo. Mas assim, na Suíça, pelo menos, eu acho que a seguridade social, ela funciona de uma forma melhor. Por exemplo, todo o dinheiro que tu tiver ali na tua seguridade social, na tua previdência, digamos assim, quando for a tua idade de se aposentar, tu pode escolher entre ficar recebendo um valor mensal até tu morrer ou retirar toda aquela tua grana. Então, de certa forma, não é um dinheiro que tu tá perdendo, né? Claro, tu poderia estar investindo essa grana, tu poderia estar fazendo várias coisas com esse dinheiro e ele tá lá parado, digamos assim. Também não é um dinheiro que tu nunca mais vai ver na tua vida. E, no geral, eu diria que os impostos na Suíça não são dinheiros que tu nunca mais vai ver na tua vida, porque ao longo da Suíça inteira tu tem uma segurança muito boa, tu tem serviços que realmente funcionam, tu vai na prefeitura, tu precisa de alguma coisa, no geral funciona muito bem, principalmente se tu mora numa cidade que não é tão grande, né? Eu não sei como é que é em Zurique, como que é em Bern, mas se tu mora numa cidade menor, normalmente os serviços públicos são muito bons, muito rápidos, e se tu tem que resolver alguma coisa, tu resolve rapidinho. Mas então, essas contribuições, depois que tu desconta elas, o teu salário de 96 mil vira 87 mil e o outro de 84 mil vira 76 mil. Vai te sobrar um salário mensal de 12 mil. Então, de 15 foi para 12 mil. E isso dá uma dedução de aproximadamente 20%. O que, se tu vai pensar que é só imposto, realmente é muito caro. Mas, como a gente viu aqui, não é só imposto. Tem a questão das contribuições que tu faz em caso de acidente, tem a contribuição que tu faz, que é a principal contribuição, na verdade, que é a contribuição do teu primeiro pilar de previdência social, de seguridade social que tu tem que pagar aqui na Suíça. Mas é isso, podemos bater o martelo em 20%. E acredita em mim, 12 mil francos é uma quantidade muito boa de dinheiro. Se tu converter aí para reais, imaginando no Brasil, realmente tu vai pensar que por si só que já é uma quantidade muito grande de dinheiro que dá para viver muito bem. Mas aqui mesmo na Suíça, com 12 mil francos, tu consegue ter um carro, tu consegue alugar um lugar muito foda para tu morar. Se tu investir com segurança, bem planejadinho ali ao longo dos anos, tu consegue comprar uma casa própria, um apartamento próprio. Claro, não no centro de Zurique, né? Mas numa cidadezinha menor ali, tu com certeza consegue. Para ter uma noção, assim, um apartamento em Ticino 4.5, tu consegue encontrar de 400 a 800 mil francos. Então, 12 mil por mês sobrando, tu consegue fazer várias coisas com esse dinheiro. Tu consegue investir, consegue viajar, consegue ter o teu carro, consegue explorar essa grana de uma forma bem variada, aí, com bastante liberdade. Mas nem tudo são flores aqui na Suíça. Tem um imposto aqui que eu detesto pagar porque eu quase não uso o serviço. É a taxa de TV e rádio aqui da Suíça. É um imposto, é uma taxa que tu tem que pagar de 355 francos por ano, o que eu acho um valor muito absurdo, mas beleza. Por que beleza, né? Porque em 2018 houve um plebiscito, houve uma votação aqui na Suíça e mais de 70% da população votou em continuar pagando essa taxa. Então, assim, pelo menos é uma coisa que as pessoas estão pagando e elas votaram para continuar pagando, né? E outra coisa também é que a empresa por trás da organização dessa taxa e da distribuição desse valor para as empresas de rádio, para as empresas de televisão aqui, os canais aqui da Suíça, né? Ela é muito transparente, o nome dessa empresa é Serafa, e eles têm um portal
onde tu consegue ver exatamente quais empresas estão recebendo, os valores, quanto cada uma está recebendo. E aí, só voltando na parte do imposto de renda, tem uma coisa muito legal aqui na Suíça que são as deduções. Então, tu consegue deduzir muita coisa ali na hora que tu está preenchendo teu imposto. Por exemplo, se eu não me engano, se tu tem uma casa, tu tem um apartamento ali e tu gasta com tinta para tu pintar a parede, ou tu gasta com alguma coisa ali para reparar o teu imóvel, tu pode deduzir isso do imposto que tu tem que pagar do teu imóvel, tá? Porque a Suíça tem um esquema que é assim, se eu tenho esse imóvel aqui, a forma como eles calculam quanto de imposto eu tenho que pagar sobre esse imóvel é quanto eu poderia estar cobrando de aluguel, e aí eles cobram um imposto sobre o aluguel, que eu poderia estar recebendo, mas que eu não estou recebendo. E aí, como eu falei, os custos que tu tem de manutenção desse imóvel, tu pode ir lá e deduzir isso do imposto. Da mesma forma, se tu tem uma empresa, por exemplo, né? Isso que eu vou falar agora não serve para qualquer tipo de empresa, mas o exemplo que eu vou te dar funciona. Se tu tem uma empresa pequena ali, que é uma empresa que é uma agência de software, e tu tem que comprar um computador, tu tem que comprar um notebook ali para ti, né? Talvez a empresa seja tu e mais 5. Tu tem que comprar o teu notebook ali para tu trabalhar e tudo, tem que comprar, sei lá, uns cabos de qualquer coisa. Tu pode deduzir esses custos na hora de fazer a declaração do teu imposto. E da mesma forma, tu pode receber de volta o IVA que tu pagar na hora que tu estiver comprando ali esses equipamentos. E dependendo do que tu estiver comprando, é um valor razoável que tu consegue pegar de volta, né? E isso é uma coisa que a gente não considerou na hora de fazer aquele cálculo de imposto de renda. Porque, inclusive, no imposto de renda, né, se tu tem algum gasto médico, se não me engano, dependendo do valor que tu gastar com estudos que tu faz no exterior ou aqui na Suíça, tem várias coisas que tu pode fazer para deduzir o teu imposto. Então, na verdade, aqueles 20%, eles nem são 20% e ainda tem como tu deduzir mais coisa daqueles 20% para eles virarem um valor menor ainda. E se tu tá acompanhando atento, tu deve ter percebido que ali no início do vídeo eu falei sobre ganho de capital, sobre imposto sobre o ganho de capital. E na Suíça, para indivíduos, esse valor, ele normalmente é zero, tu não paga nada. Por exemplo, se tu tem ações e tu vender essas ações com ganho de capital, tu não paga imposto sobre esse ganho de capital que tu teve, nesse lucro dessa operação. Mesma coisa cripto, tu tem Bitcoin e tu em algum momento aí decide vender teus Bitcoins com um lucro de 2.000%, tu não vai ter que pagar ganhos de capitais sobre essa venda. E esse imposto sobre ganho de capital, sobre patrimônio também, ele acaba variando um pouquinho de cantão para cantão. Então isso também é uma coisa que tu tem que pensar bem, tem que ir lá, ver a lei como funciona pro cantão que tu tá pensando em se mudar, se tu estiver pensando em se mudar. Sabe o que mais tu pode fazer na Suíça sem pagar imposto? Tu pode importar ouro. Então, se tu importar ouro, tu não precisa pagar imposto. E quando digo ouro, é de fato ouro físico, né? Barra de ouro, moeda de ouro. Todo ouro que tu importar para a Suíça, tu não precisa pagar imposto. Agora, isso não é verdade quando se trata de joias. Então, se tu estiver querendo importar uma joia, um relógio caro de algum lugar, tu provavelmente vai acabar pagando ali 8% de imposto, mais ou menos. E, inclusive, se tu tiver interesse, deixa aí nos comentários que eu tô pensando em fazer um vídeo falando sobre ouro físico. Porque caso tu não saiba, a Suíça ela é muito famosa por fazer refinamento de ouro e mais de 70% do ouro negociado no mundo provavelmente foi refinado aqui na Suíça. Se tu também gostou quando eu falei da parte de salários e tu achou legal que eu dei um detalhamento sobre que tipo de emprego daria aquele salário, dá uma olhada no vídeo que eu fiz sobre a área da saúde aqui na Suíça. É a área que tem mais contratado e provavelmente a área que vai continuar tendo a maior demanda nos próximos anos, e ali eu te trouxe várias informações interessantes se tu é da área da saúde ou se está pensando em ir para a área da saúde. E como tu deve imaginar, essa questão dos baixos impostos aqui na Suíça é um dos motivos não só pelo qual mais de 1.500 milionários se mudaram para a Suíça no ano passado, como é também o motivo pelo qual eu mesmo gosto de morar aqui na Suíça. Eu não me importo com o custo alto. Aqui na Suíça, um aluguel, por exemplo, pode ir de 1.200 até 4.000 francos, enquanto que logo ali na Itália tu consegue morar em Como, por exemplo, pagando um aluguel de 600, 800 euros. Mas eu ainda assim acho que vale a pena, porque aqui na Suíça, como eu te mostrei, os impostos são baixos, então o imposto sobre capital é baixo. A Suíça é um país até então neutro, é um país onde a segurança é muito grande, ela não é necessariamente ligada à União Europeia, então ela por si só ela tem uma liberdade muito maior para se autogerenciar. E também, se tu achou alguma das coisas que a gente falou aqui caro, no sentido de imposto,
tu tem que dar uma olhada nos países vizinhos aqui, como que funciona. Na Itália, na Alemanha, na França, isso sim é imposto caro. Sendo que na Itália o imposto de renda pode chegar até 40% ou 50%. Então é isso, eu espero que tu tenha gostado de verdade desse vídeo. Eu sei que eu foquei um pouco mais na parte do imposto de renda, não falei tanto do imposto sobre consumo, não falei tanto do imposto sobre propriedade, mas é porque é muita coisa para falar num vídeo só, o vídeo ia ficar absurdamente longo. Então, se tu ficou com alguma dúvida em algum desses outros tópicos, imposto sobre ganho de capital, imposto de renda, imagino que não, né? Mas imposto sobre propriedade, deixa aqui nos comentários, eu vou ter o maior prazer em falar mais sobre esse assunto, em detalhar ele melhor. Se tu quiser um vídeo também sobre cripto, eu já falei naquele outro vídeo de investimento, mas se tu tiver interesse em ver um vídeo sobre Bitcoin, sobre cripto aqui no canal, deixa aqui nos comentários. Se tu curtiu o vídeo, então, considera dar um like, se inscrever no canal e eu te vejo no próximo. Valeu!